E aí, galera do segundo ano, unidade 7 da apostila de vocês, livro de filosofia. Então vamos lá, galera. Filosofia, tá bom? Então vamos seguindo aqui o nosso encontro de hoje, tá bom? E nós vamos falar da utopia. Utopia. Eu já tinha mencionado isso aí e estamos na unidade 3, perdão, unidade 7, na página 3, e nós vamos falar de utopia. Anteriormente eu já tinha dito o que significava utopia e nós vimos que muitas das vezes a utopia ela se refere a uma ideia imaginária de vida, né? Então, a partir daí é acreditar na existência de alguma coisa imaginária, um modelo ideal de sobrevivência, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos agora, tá? Nosso encontro de hoje, é que esta filosofia da utopia política, tá? Dessa antiguidade de relação de vida, ela tenta criar um laço do que deveria ser utopia e modelo de vida. Na realidade, o que criamos como modelo de vida, né? Então, a partir das imaginações que nós temos, criamos uma utopia daquilo que é ideal e partindo justamente do princípio de que as pessoas são diferentes e por isso devem ocupar lugares e funções diversas na sociedade, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A diversidade das pessoas e a capacidade das pessoas de ocuparem lugares e funções diversas. Esse texto ele não está falando justamente de dividir a sociedade, mas de dar para cada um, de acordo com a sua função, as suas habilidades, de acordo com aquilo que elas devem fazer, né? Então, a partir daí, você começa a pensar também que a ideia da concepção da formação do Estado, tá? Ela deveria justamente trazer para si algumas responsabilidades. E durante muito tempo sempre foi dito que a família ela deveria incumbir na educação do processo educacional das crianças, né? Mas quando você fala de utopia, quando você fala de realização social, você começa a propor uma nova ideia. Quem deve ajudar no processo educativo das crianças de uma nação? Grande parte dos filósofos modernos que nós temos hoje vão falar que isso é obrigatoriedade do Estado. Platão falava disso, né? Era o Estado que tinha esta obrigatoriedade, né? Deveria também chamar para si essa responsabilidade. Então, a partir daí, né, temos que ter ideias, saber enfrentar as dificuldades e deixar de imaginar um mundo ideal e real, que não é. É utopia falar que o mundo é perfeito, ele não é perfeito, ele tem as suas limitações. E para isso nós devemos justamente ter uma ideia, né, de que temos que chamar outros setores da sociedade para essa responsabilidade. Falei disso na nossa videoaula online, a questão da responsabilidade. Então, se criamos um mundo imaginário, fazemos uma utopia, porque não encaramos a realidade de fatos e não justamente chamamos nós mesmos para essa responsabilidade. E aí nós temos um outro ponto importantíssimo para falar, tá? Que primeira coisa é que a alma é composta de 3 partes, né? Tá lá na página 5 da apostila de vocês. A alma é composta de 3 partes: vegetativa ou apetitiva, que é o desejo de prazer sensível, né? Temos justamente a alma sensitiva, né? E temos a alma racional,
que está lá na apostila de vocês, na página 5 da unidade 7, né? Então, nós temos o desejo de prazer sensível, somos sensíveis, temos as nossas emoções e nossas limitações. A superação do prazer sensível para obter nesse momento um bem maior. Então, significa que nós temos que nos superar de cada ferida, de cada trauma que nós temos. É por isso que nós temos que usar a racionalidade, temos que ser racionais, né? Temos que nos colocar sempre como superior para agir de uma maneira melhor, mais transparente, né? Criando justamente mecanismos que sejam satisfatórios para a nossa formação. Não podemos perder isso. Então, a nossa alma ela é composta por 3 elementos, está lá na página 5, unidade 7, pode marcar aí no livro de vocês, né? Essa parte está em negrito, vocês já devem estar vendo e observando aí, né? Então, marca essa parte aí, que é importantíssimo para a gente entender essa ideia aí, né? O lado que é importante ali, né? O lado de desejo, de prazer sensível, das emoções, o lado da superação, né? O lado justamente de poder subjugar, o lado de poder criar justamente uma resposta rápida para cada ação, tá bom? Então, tá lá na página 5 da unidade 7 da apostila de vocês. E quando nós falamos do corpo e da alma, né? A alma, primeiro, todo aprendizado seria, na verdade, uma lembrança. Então, tudo que a gente aprende na vida é uma lembrança, né? Quando você aprende a escrever, quando você aprende a andar de bike, quando você aprende a nadar, isso tudo é uma lembrança. Você aprendeu. Então, significa que seu cérebro, sua mente, vai lhe dando respostas rápidas para aquilo que você está realizando e aquilo que você está fazendo. O teu caminhar, tudo isso é baseado justamente em lembranças. Você lembrou daquilo que você fez. Então você está realizando, você está fazendo e realizando de uma maneira consciência, racional, né? Então assim, a sua mente, a sua capacidade cognitiva, ela está te impulsionando justamente para esse lado, né? Então a primeira coisa que você começa a pensar a partir de hoje é: qual é a minha relação entre meu corpo e minha alma? Essa é a minha relação entre meu corpo e minha alma. A alma, ela é todo o aprendizado, toda a lembrança que eu vou tendo ao longo da minha vida, da minha existência ali, né? Então a gente começa a perceber e analisar a partir dessa colocação aí, tá bom? Então, a partir dessa colocação, nós começamos a analisar, principalmente ali na página 5, né, da unidade 7, né, que o racional ele guia a alma, né? O racional ele tem a tendência a guiar a alma, né? Ele é o guia da alma, né? Ele justamente, o racional, ele lhe conhece. E o racional, ele age por você. É isso que deveria ser. Você deveria ser impulsionado e deixar que o racional fizesse isso por você, né? Então esse é o primeiro ponto que começa a ser trabalhado a partir de agora e a partir daí, né? Essa divisão dessas três, essa divisão aí, né, da alma, baseada nesses 3 critérios ali, né? E que a sua alma ela vai aprendendo, são lembranças, né, de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. Então a maneira em que você é produtivo e cria habilidade é a partir justamente desse esforço aí, né? Outro ponto, né, a destacar, está lá na apostila de vocês, logo na página 6 da unidade 7, se Aristóteles ele era um crítico à democracia. Bom, na verdade a gente vai tentar entender o seguinte: Aristóteles ele não era um crítico à democracia, né? Ele era um crítico às situações que acontecia, né? Então, onde mulheres, escravos e estrangeiros não fazem parte da sociedade, não participam, né? Onde as leis separam as pessoas, Aristóteles vai dizer que então não é democracia, né? Então a maior crítica
de Aristóteles à democracia ateniense era esse, né? As pessoas tinham o hábito de falarem que a democracia ateniense era perfeita nesse exato momento, e Aristóteles ele mostrava ali alguns pilares. Ele dizia: vem cá, então vamos fazer o seguinte: os estrangeiros que vieram morar aqui, eles fazem parte do processo político, eles são ouvidos, e as mulheres participam com seus maridos de assuntos para o desenvolvimento da comunidade, e esses escravos que estão trabalhando aqui, que nós vemos eles como produtos, então não é democracia. Nós trazemos isso, meus filhos, para a nossa realidade dos dias de hoje. Hoje, em 2020, quando há pessoas na nossa sociedade que são deletadas dessa sociedade porque nós temos a nossa ideologia e estamos impondo os nossos pensamentos, né? Como em 2020 ainda se faz uma crítica muito grande, né? O próprio presidente dos Estados Unidos faz uma crítica muito grande aos estrangeiros, dizendo que os estrangeiros realmente roubam as oportunidades dos americanos e por aí vai. Então nós temos que começar a perceber o seguinte: se as pessoas migram de uma terra para outra, é porque elas estão fugindo de alguma coisa e elas querem justamente serem acolhidas, né? Então nós temos que saber a necessidade dessas pessoas. Então a partir daí, a crítica de Aristóteles não é uma crítica só naquele momento, mas talvez a crítica de Aristóteles é uma crítica para uma sociedade como um todo, principalmente a sociedade que nós estamos vivendo aí. Então vocês já podem deixar na página 6, 7 já, a crítica de Aristóteles ali, vocês já podem deixar marcado ali, porque é muito importante para a gente entender esse conceito de sociedade, né? Uma democracia onde há pessoas que não são ouvidas e são deletadas da sociedade porque justamente questões de orientação sexual, cor de pele, então significa que o país ele ainda tem muito o que crescer, tá ok? Vamos voltar aqui, vamos lá então. Voltando ao tema anteriormente, né, sobre a utopia, né, nós temos que colocar um outro gancho, já que nós falamos ali de Aristóteles, agora nós vamos fazer uma análise sobre a questão da utopia, né? Quando a gente fala justamente sobre esse modelo perfeito ali sobre a nossa sociedade e a questão dos direitos, né? Então, isso aqui é utopia. Isso é utopia. Viver numa sociedade onde você diz que é democrática e ao mesmo tempo há grupos da sociedade que são eliminados e não devem fazer parte dela, isso é utopia, né? Então, a grande análise principal temos que fazer uma análise da nossa sociedade e saber se ela é um regime justo, tá? Ela é um regime justo? Ela é um regime bom? Então, essa é a pergunta que eu faço e até fica para vocês em relação ao nosso país, né? Será que é bom? Será que é justo? Será que é democrático? Tá? E a partir daí, quando você fala de democracia, você fala justamente de justiça, você fala de utopia, a primeira coisa que você pensa: qual é o estado ideal? O estado ideal ele deveria assumir seu papel na educação. Primeira coisa que ele fala aqui, tá? Ponto. A educação para todos, ela deveria existir, tá? Na nossa Constituição diz que a educação é de todos, tá bom? Tá? Mas a gente está falando de um pensamento dele agora, numa época antiga. Então, a partir daí, você começa a ter esse ponto de vista. O Estado ele vai assumir o seu papel, né? E assumindo seu papel, justamente ele vai tentar melhorar suas condições, tá? Suas condições de acolhimento. Ele vai ter que descobrir e se redescobrir, ter um novo olhar e uma nova visão sobre a sociedade. Então, temos que buscar alternativas para construir uma sociedade mais justa. E quais são? Não podemos viver num mundo imaginário. Por isso que Aristóteles ele vai criticar
nesse exato momento. Aí todo mundo diz, nossa, mas ele critica a democracia? Não, ele não critica a democracia, ele critica o sistema, tá? São coisas totalmente diferentes, tá bom? E a partir daí, tá? Deixa eu voltar aqui para essa parte aqui. Calma aí. Aqui que é importante, tá? O homem, um animal político, tá? Aristóteles vai dizer que o homem, ele é um grande candidato, tá? Para ser algo que valoriza a sua própria soberba, o seu próprio ego. Mas ao mesmo tempo, Aristóteles vai dizer que o ser humano ele é destinado a viver em sociedade. Se o ser humano ele vai viver em sociedade, significa que o ser humano ele é um animal político. Então ele cria laços de sociedade e ele vive na sociedade de uma forma que seja política, né? Então a gente começa a atribuir essa grande análise ali, tá bom? Então a partir daí, se o homem é um animal político, ele já fala de relações sociais, né? Se as polis que existiam eram comunidades naquela época e essas comunidades eram justamente importantíssimas ali, nós temos que atribuir esta questão da grande organização. Devemos nos organizar como sociedade, saber que todos os seres humanos eles vivem de política, isso é importantíssimo, e o que constrói sociedade justamente não é a demagogia ou uma utopia de vida totalmente fora da realidade, mas justamente é encontrar caminhos mais alternativos. Então, para Aristóteles, o homem é destinado a viver em sociedade, o homem tem que viver em sociedade. É o primeiro pensamento de Aristóteles. Você tem que viver em sociedade. Nós fomos feitos para conviver um com os outros. É que nós não sabemos viver com as diferenças um dos outros. Quando vivermos com as diferenças um dos outros, nós vamos melhorar a nossa capacidade cognitiva de superação. Tá bom, galera? É isso que fala a partir daí, tá? No próximo encontro, na próxima videoaula, tá? Nós vamos fechar alguns assuntos que é justamente esses assuntos aqui que falam sobre a ideia da caverna, a luz do sol, os prisioneiros, a sombra, tá? Nós vamos falar justamente sobre o mito da caverna, né? A gente vai tentar analisar o que é um mito da caverna, o que o mito da caverna ele vai propor para a gente. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar sobre o mito da caverna, tá bom, galera? E um beijo, um abraço para vocês, tá? Até o nosso próximo encontro aí. Valeu, galera. Um beijo e fui.